Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Gostaria de aproveitar também para desejar boas-vindas a esse novo bimestre. Ainda teremos alguns dias, pelo menos pela previsão aí, de aulas nesse sistema EAD, né? Eu deixei para vocês a portaria 51 disponibilizada no ambiente Moodle. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês irão verificar lá que até dia 15 de maio ainda nós estaremos trabalhando nesse regime EAD. Depois disso haverá novas reuniões e uma decisão deve ser tomada para a sequência dos eventos. Mas até então vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, com a nossa programação, tá ok? Bom, dando segmento, né, aos conteúdos, a gente vai ter uma programação que eu vou apresentar para vocês hoje, que é para o nosso bimestre, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível na maioria das aulas, porque o assunto ele é bastante abrangente, né? E toda essa abrangência do assunto ele nos leva a entender a relevância e a importância dele. E eu sei que talvez para vocês no primeiro momento isso possa parecer um pouco longe, né, da realidade de vocês, da formação que vocês escolheram, mas a área da administração mercadológica ela é fundamental, seja ela para você se posicionar no mercado, né, seja ela para você sobreviver no mercado, seja ela para você melhorar no mercado, né? Então, eu penso que o conteúdo que a gente está trabalhando, por mais que em alguns momentos ele pareça que não tenha conexão com a realidade de vocês sentirão essa necessidade lá na frente, quando vocês se projetarem para o mercado de trabalho. Mas isso são apenas pontos específicos que eu acho importante considerar, tá? Outra condição que eu gostaria de tratar com vocês a respeito da nossa avaliação. Nós faremos esse bimestre, eu vou explicar depois mais à frente, mas nós faremos três avaliações, tá? Todas elas a princípio no sistema Moodle, tá? Penso que a gente tem que tomar cuidado e eu vou considerar esse critério, né, como um peso para a nota, a data de publicação, tá? Então, sempre que for solicitado um trabalho, eu já vou adianto para vocês que eu vou estar fazendo as avaliações online, mas dentro de um tempo, né? Então, as avaliações serão dentro do tempo programado. Qualquer coisa fora disso, é evidente que haverá penalização em questão de nota, coisa e tal, até para ser justo com todos aqueles que cumprirem os prazos. Não é o caso de vocês, mas eu tenho falado para todas as turmas. Fui questionado dias atrás sobre a questão de fazer lives, né? E até ouvindo e analisando alguns comentários de alguns professores, até do curso de vocês também, isso não tem dado muito resultado, né? Mas falando por experiência própria, eu já tentei fazer isso com outras turmas e infelizmente a adesão é muito baixa ainda, né? Então a gente não consegue atingir todos da turma, e aí fica difícil, né? Porque aí depois a aula tem que ser gravada, então o trabalho é o mesmo. E por decisão, eu vou continuar gravando as aulas, passando para vocês as aulas, o material em PDF, né? Alguns textos complementares quando eu achar que é pertinente, e aí a gente dá sequência à aula. As dúvidas, as sugestões, as reclamações, né? Vocês têm o meu número de telefone e estaria à disposição de vocês, inclusive durante o período que seria a nossa aula, tá? Então fiquem à vontade para que a gente possa conversar sobre qualquer assunto, tá? No mais, eu estou muito satisfeito. Eu acho que apesar das poucas aulas que a gente teve em sala, presencialmente, eu gostei muito da turma de vocês e penso que são ótimos profissionais, né? Estão no caminho certo, né? Pelas avaliações que eu tive, pelos textos que vocês produziram, deu para perceber o quanto vocês estão demonstrando interesse
né, na disciplina, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, que tem como ponto principal apresentar toda a mecânica de funcionamento desse bimestre e falar de um tema em específico, tá certo? Então, vamos lá. Administração mercadológica, então, a nossa disciplina, né, ela tem como planejamento a base desse pensamento, tá? Não inovar é a única e maior razão para o declínio das organizações, e não saber administrar é a única e maior razão para o fracasso de novos empreendimentos. Eu gosto muito do Peter Drucker, porque ele nos provoca muitas vezes sobre a importância de realmente fazer o que estamos fazendo. E nesse momento em específico que nós estamos vivendo, eu acho que é muito oportuno, né, a inovação ela fazer parte do cotidiano. Nós estamos tendo que nos inventar e reinventar todo dia quando nós nos deparamos com uma nova metodologia de trabalho ou várias metodologias de trabalho, como no caso de vocês, tendo que professores trabalhando de maneiras diferenciadas e muitas vezes inusitadas. E ao mesmo tempo, pensando num horizonte um pouco mais longe, quando eu penso numa organização, numa empresa ou na proposta de abrir o meu próprio negócio, eu também começo a me questionar que como eu vou gerir tudo isso? Não vejo mérito nenhum, né, em começar um negócio, né? Eu acho que o ponto fundamental para nós entendermos essa gestão mercadológica é que não existe mérito nenhum em você abrir uma empresa hoje, mas existe muito mérito em você conseguir conduzir ela. E é isso que o Peter Drucker tenta dizer nesse pensamento, tá? E é com essa base, com essa estrutura que eu gostaria de começar e vou começar esse bimestre, né? Pensando nessa questão inovação, né, e administração. Eu estou iniciando com esse mesmo pensamento em todos os cursos que eu trabalho. Por quê? Porque eu acho que faz muito sentido nesse momento, né? Tá sensibilizando todos que estão à frente das organizações e à frente das empresas, tá ok? Então, vamos ver agora um pouquinho do calendário que eu preparei para nós trabalharmos esse mês. E se vocês observarem, essa tabela nós começamos no dia 28/4, que é hoje, tá? E vamos até dia 23/6. Enquanto aulas no sistema EAD, eu deixei programado até 19/5. Tá? Pode ser que dia 19/5 a gente já esteja em sala de aula. Mas, como não temos uma certeza, o melhor é deixar esse campo ainda, né, ou essa decisão em aberto. Mas o que nos interessa nesse momento, eu acho que principalmente, até pela experiência que a gente teve já no bimestre, no primeiro bimestre, eu gostaria de discutir um pouquinho rapidamente com vocês a questão das avaliações. Então, se vocês observarem na última coluna desse quadro aqui, vocês vão ver que nós temos uma avaliação no dia 12/5, uma avaliação no dia 2/6 e uma avaliação no dia 23/6. Tá? Essas avaliações já estão programadas, elas irão acontecer nessas datas. E elas irão compor a nota final de vocês. Tá? Então são 3 notas, todas as avaliações valendo 10. Tá? No final eu vou ter lá 300 pontos, né? Ou 30 pontos, e eu tenho 10, ou 9, ou 8, ou 7, ou a nota que vocês conseguirem obter. Tá? Mas mais importante do que isso, pessoal, eu acho que não é a nota, mas é assim a realização da atividade. Então sempre quando nós tivermos essa atividade programada, ela vai ser aberta no dia 12/5, depois da nossa aula, e vai ficar disponível para vocês até na próxima semana, que nesse exemplo seria de 12/5 a 19/5. Tá? Então sempre vai ter uma semana aí para encerrar essa avaliação. Tá? Então cada semana, dentro dessa programação, nós teremos um tema, né? Nós vamos começar falando sobre macroambiente, comportamento do consumidor, depois vamos para o marketing empresarial e para as outras discussões que a ementa exige. Tá?
E basicamente essa é a nossa programação. Eu sempre vou tentar, se não esquecer, iniciar nossas aulas apresentando para vocês o que a gente já trabalhou e o que a gente vai trabalhar na aula e vice-versa, tá? Macroambiente, o próprio nome diz, né? É algo grande, né? E ele tá, o que nos cabe entender agora é que o macroambiente ele está conjuminando com um sistema de rede, aonde tudo se relaciona, tá? Através de um sistema de comunicação que melhor se sobressai a partir do momento que nós temos acesso a essa informação, tá? Uma coisa interessante é entender que o macroambiente, né, ele está suscetível às mudanças. O macroambiente, por mais que ele seja representado como algo robusto, ele é algo extremamente sensível. Tá? O exemplo que eu vou trazer para vocês agora, de uma maneira bem simples, sem grandes delongas, eu vou convidar vocês a lembrarem da semana passada, quando houve, né, o pedido de demissão, né, ou o comunicado de demissão do ministro da Justiça, né, o impacto disso tudo, né, no mercado. Parece uma coisa irrisória, né, que o ministro da Justiça, né, vá a público declarar a sua demissão e isso influencie, por exemplo, na Bolsa de Valores ou nos cenários do mercado. E sim, influenciou porque naquele dia, né, e no dia depois daquilo e até agora tem influenciado sim os resultados nas empresas, né, principalmente naquelas que estão na Bolsa de Valores. Por quê? Porque coloca em xeque a credibilidade do país, a credibilidade das instituições. Né? E eu não quero aventar aqui para algo político, eu quero aventar para algo mercadológico. E isso mostra o quanto que nós estamos vulneráveis, né, à sistemática. Da mesma maneira que apresenta as fraquezas, também representa as forças, as tendências, o que pode ou não acontecer. Uma decisão que nós vamos ter que tomar, ou as decisões que iremos ter que tomar a partir do momento que o mercado retomar a atividade que já está se cogitando, é muito substancial. Né? Então eu preciso analisar todo o cenário agora e pensar no que eu vou fazer. Eu acabei de ler uma reportagem da Gazeta do Povo dizendo que eles decidiram trocar a metodologia de apuração dos dados, por exemplo, para o Covid-19. E isso vai impactar drasticamente, né? Vocês vão ver que o número de casos vai subir drasticamente. Por quê? Porque é algo que não estava sendo considerado até então, vai começar a ser considerado. Ou seja, muitos casos que não estavam sendo tabulados ou se demonstrando a partir, né, das tabelas, a partir dos números, vai começar a ser apresentado a partir de amanhã. Então não se admirem se amanhã vocês abrirem o noticiário ou houver um excesso de informações sobre o número de casos de Covid no Paraná estoura de um dia para o outro. O que vai acontecer é que a metodologia vai mudar de análise desses dados. Então nós estamos falando em base estatística e isso vai fazer com que os números se movimentem. Isso não é novo, isso já foi adotado em outros países, né, a partir do momento que eu tenho uma visão muito mais clara, né, da situação, do contexto, né, dessa condição que a gente está passando. Então, vários motivos, né, interferem nesse contexto. Então, os profissionais de marketing, as pessoas que estão nas empresas e que querem se projetar para o mercado, têm que buscar esse diferencial de entendimento para que se possa ter um reconhecimento da situação que está estabelecida. Né? O cenário competitivo como um todo, ele é uma somatória. Né? Eu tenho a comunidade e a cultura dessa comunidade. Né? Quando eu falo comunidade, eu estou falando, se você atua num bairro, então você vai ter esse bairro enquanto comunidade e as práticas, né, os costumes, os ritos desse bairro, que é a cultura. Nós temos o contexto econômico, né, aí a gente pode falar de bairro, cidade, estado, né, município, país e assim por diante, isso é amplo. Tá? As questões políticas,
Tá? As questões políticas no sentido de que quais as políticas de incentivo, quais as políticas que eu adoto para a minha empresa, quais as políticas que influenciam a minha empresa, né? A questão da globalização, ou seja, o meu produto já não é mais local, é um produto glocal, ou seja, ele tá imerso no mundo todo, né? A partir do momento que eu lanço um produto no Brasil, esse produto e ele estiver na rede mundial de computadores, eu posso vender para qualquer horizonte do mundo, né? A tecnologia tem um impacto absurdo sobre o que nós estamos falando, né? Todas as variáveis de mercado mudaram a partir do momento que a tecnologia assumiu o papel, né, de cadenciador do desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais tecnológico for um país, quanto mais tecnologia, quanto mais conhecimento esse país tem, mais ele é reconhecido como desenvolvido. Né? Então toda a empresa como um todo, os atores que operam dentro da empresa, eles estão lidando com essas forças, né? Que oferece oportunidades, que oferece ameaças, né, para a empresa e que de certa forma compõem o macroambiente. O macroambiente, então, ele é composto pelo ambiente demográfico, pelo ambiente econômico, pelo ambiente natural, pelo ambiente tecnológico, o político-legal e o ambiente cultural. Tá? O ambiente demográfico, como o próprio nome já condiz a análise, é o estudo da população. Tá? Então, quando eu falo de macroambiente, eu estou dizendo que tipo de população que eu tenho. Né? Ele é de grande interesse para a área do marketing, porque envolve pessoas, ou seja, envolve os potenciais consumidores. As pessoas constituem os mercados, né? E muitas vezes, se eu conheço muito bem a questão demográfica da minha região, é evidente que eu conheço como atingir o meu público, tá? Se eu consigo atingir meu público, eu tenho meu ambiente econômico, tá? E o ambiente econômico depende e ele apresenta para nós o poder de compra dos consumidores. De nada adianta nós termos uma loja da Ferrari em União da Vitória, em Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado, né, Paulo Frontin, Paulo Freitas, Porto União. Né? Poderíamos ter uma loja da Ferrari, uma loja da Lamborghini, mas o poder de compra das pessoas que vivem nessas cidades, entende? E aí não é dizer que são todos pobres, mas infelizmente não tem nenhum multimilionário aqui que teria o poder de comprar. E mesmo que tivesse, compraria talvez um. Então é uma coisa que é fora da nossa realidade, né? O poder de compra ele é afetado, né, drasticamente com o contexto econômico. Entende? Então, hoje, por exemplo, o poder de compra nosso ele está reduzido, tá? Seja se você esteja ou não trabalhando, mas ele está reduzido. Essa semana que passou, eu conversei com uma amiga da família que tem um restaurante na cidade e ela me questionava, Ademir, mas eu estou reabrindo, os meus clientes irão voltar, sim ou não? E aí eu perguntei para ela como que tinha sido, né, o retorno dela. Eles têm uma média, segundo ela, teriam uma média de atendimento de 100 clientes por dia, né? São 100 refeições, vamos imaginar dessa maneira. E até domingo, né, o retorno tinha ficado na média dos 25. Então, só para aí já dá para nós perceber o seguinte: é evidente que nós temos uma condição de isolamento social, é evidente que nós temos pessoas preocupadas, é evidente que nós temos pessoas de grupo de risco, mas é evidente também que as pessoas começaram a entender que se eu ficar em casa, se eu fizer a minha própria comida, eu vou gastar menos do que eu ir até o restaurante. Então, aquilo que estava na rotina passou a ter uma outra conotação. E essa outra conotação está dentro desse contexto, né, em que o ambiente está se movimentando. E o que é esse ambiente natural? Né? Ele inclui todos os recursos que nós temos, né, que podem afetar de maneira direta as questões mercadológicas, ou seja, as vendas. Então, uma pandemia como essa, né, ou uma outra crise, mas eu estou usando esse exemplo porque é cotidiano agora, está no nosso discurso diário, ele influencia muito e impacta muito no resultado. Então é importante entender
que o contexto tecnológico, o ambiente tecnológico, ele deve moldar o destino da organização, tá? Olhando dentro dessa questão do macroambiente. A pesquisa e o desenvolvimento, elas são fundamentais, tá? Por mais que esteja em descrédito muitas vezes que a pesquisa faça isso, a pesquisa faça aquilo, mas se vocês procurarem um pouquinho na internet, vocês vão ver que instituições de ensino na área de tecnologia, como é o curso de vocês, estão também trabalhando em prol, né, de descobrir uma cura para o Covid. Ou seja, estão se trabalhando dentro da criação de softwares para conduzir experimentos estatísticos, né, de análises complexas, para se talvez fazer uma correlação entre os casos, os sintomas, as possíveis curas ou um tipo de remédio que possa, né, amenizar o impacto do Covid. Né? Então percebam que mesmo vocês estando longe da área, entre aspas, da saúde, né, vocês ainda conseguem trabalhar dentro desse ambiente porque vocês estão imersos em algo que é fundamental para a sociedade, que é o ambiente tecnológico. Tá? E aí vem como uma válvula dosadora o ambiente político legal. O ambiente político legal é aquilo, ou são as condições que regem, né, as estruturas organizacionais, que regem os ambientes empresariais. Tá? Um barulhinho aí para compensar a gravação, tá? Mas já passou. Então, esse ambiente que nós estamos inseridos, que nós chamamos de sociedade, ele é constituído de leis, ele é constituído de agências governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em uma dada sociedade. Tá? E o que isso significa? Significa dizer que nós temos, sim, condição e o direito de ir e vir. Abre parênteses. Em situação de pandemia isso mudou. Ou seja, o meu direito de ir e vir já não é mais o mesmo. Por que ele não é o mesmo? Porque eu tenho toque de recolher nas cidades. Algumas começam às 9, outras começam às 10 e vai até às 6 da manhã. Ou seja, se eu resolver dar um rolezinho às 11 da noite, né, a polícia vai me parar e vai pedir para que eu volte para casa. Então quer dizer, poxa, então estão cerceando o meu direito de ir e vir? Sim, estão, por uma força maior. Então é esse ambiente legal que nós estamos falando, que influencia sim a minha empresa, porque dependendo do que eu preciso fazer, eu sofro esse impacto. Né? E o ambiente cultural, ele é uma força tão grande quanto a força legal. Né? Porque o ambiente cultural, ele representa aquilo que as pessoas, aquilo que a sociedade acredita, são os valores básicos norteadores, são as percepções dos nossos negócios. Né? É como a sociedade se comporta diante dos cenários. É como a sociedade se comporta quando eu ofereço algo para essa sociedade. Tá? E muitas vezes isso é algo positivo ou algo negativo. Tá? Mas o que cabe a nós entendermos agora é que é extremamente relevante pensar sobre a cultura organizacional dentro de todo esse amálgama que é o macroambiente. Tá? Vale ressaltar aqui que o estudo, né, todo esse estudo do macroambiente, ele é fundamental, né, para a organização, para buscar uma adaptação, para ter competitividade. Né? Ele compõe um cenário, né, e esse cenário é onde a empresa está inserida. Entende? Então eu tenho que relacionar todas essas variáveis. Né? Vocês entrarão no mercado de trabalho futuramente, mas qual é esse mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho que nós tínhamos há 40 dias atrás, antes de toda essa mudança mundial que aconteceu, agora ele está passando por uma remodelagem. Se vocês analisarem um pouquinho, talvez a grande maioria de vocês nunca pensou em estudar à distância, em EAD, e agora não é mais uma condição de escolha, mas é uma condição de talvez diferencial competitivo eu não parar de estudar num período que todo mundo está parando. Ou seja, enquanto todos os negócios estão ainda andando de maneira lenta, a graduação, né, as faculdades, as universidades
todas, né, estão mantendo o ritmo. Por quê? Porque nós precisamos dar continuidade à questão do conhecimento. Eu posso até esperar para ter uma cadeira, para comprar uma cadeira, para esperar que ela seja produzida. Mas o que eu não posso parar é o conhecimento. Então nós estamos tendo a oportunidade de buscar um diferencial competitivo dentro desse ambiente, que é a hora que o mercado voltar à rotina normal, que Deus queira seja logo, nós estaremos na questão educacional andando como nós estávamos antes, com algumas falhas, com alguns acertos, mas com uma certeza que a condição não parou, né? E isso dentro da engenharia de produção, a gente acaba adotando como um grande discurso que muitas vezes não é velocidade que eu preciso, mas é constância, né? Então, a questão mercadológica ela exige constância. Então, é um período de transição que nós estamos passando, mas que já vai exigir um período de remodelação. Tá? E quando eu falo em remodelação, eu estou falando do perfil, né, do comportamento do consumidor. E o que é o comportamento do consumidor? Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O comportamento do consumidor, segundo a definição do Solomon, que está aí no material, diz o seguinte: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos e grupos selecionam, compram, usam e dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Então vejam, o comportamento nosso, né, no momento da aquisição de algo, ele é objeto de estudo, né? Então, o comportamento do consumidor dentro do marketing, ele tem o viés de buscar entender por que os consumidores compram e consomem determinado produto, né? Estuda como e por que, né, compram e consomem os consumidores. Por que nós compramos determinado produto e por que nós usamos determinado produto, né? O ato do consumo faz com que nós entremos dentro do mundo da economia, da psicologia, da sociologia, da antropologia e de várias outras ciências. Por quê? Porque nos convida a entender, né, como que os potenciais clientes da minha empresa chegam até o meu produto ou o meu serviço. Tá? Vejam bem, aqui tem várias teorias que tentam, de certa forma, dar suporte para essa questão de entender o cliente, né? Nós temos a teoria da racionalidade econômica, né? Deixa eu só pegar o meu apontador aqui. Nós temos a teoria da racionalidade econômica, né, que fala que o comportamento do consumidor obedece a um padrão egoísta e maximizador. Busca-se o maior benefício ao menor custo. Então essa é a teoria da racionalidade econômica, ou seja, eu estou comprando um produto que me dê retorno de alguma maneira, né? Ou seja, eu estou procurando um celular, seja ele qual for, mas num primeiro momento a racionalidade econômica diz o seguinte: eu só vou comprar esse celular se ele for útil para mim e se ele me der retorno, tá? Por um preço baixo, ok? A teoria comportamental já dita uma outra forma de análise. A teoria comportamental diz que existe uma relação do indivíduo com o meio e o ambiente produz esse estímulo de compra. Essa teoria eu acho que é uma das que mais consegue explicar, né, o porquê as pessoas compram algo. Ou seja, dependendo do ambiente onde você está, do contexto da loja, do tipo, da circunstância, do contexto, você é conduzido à compra. Muitas vezes você nem sabe o porquê comprou, mas a situação que você se encontrava fez com que você comprasse. Tá? Tem a teoria psicanalítica, que também determina que a compra é uma coisa quase que inconsciente, né? Ela diz que já está, né, no nosso subconsciente a questão da compra. Também é interessante pensar sobre isso, porque quando que nós sabemos que um produto é bom? Geralmente a gente diz que o produto é bom quando a gente usa,
tá? Mas talvez muitos de nós, eu nunca tive um computador Mac, né? Nunca tive um computador da Apple, tá? Mas eu reconheço que é bom. Se fosse pela teoria da racionalidade econômica, eu não poderia dizer isso. Se fosse pela teoria comportamental, também não poderia dizer isso, porque a teoria comportamental diz, você vai num shopping, vai numa loja da Apple, você entra, você compra pelo impulso. Entende? No meu caso, não, né? Porque o meu impulso não teria recurso para comprar. Teoria da racionalidade econômica eu não vejo como, né, algo que me dá retorno. Então eu não compro. Tá? A teoria psicanalítica diz que, opa, mas está lá no meu subconsciente. E aquilo vai martelar tanto até o ponto que eu compre. Tá? Então ela explica assim algumas coisas. As teorias sociais e as teorias antropológicas, elas já enfocam o consumo como um processo social. Deve ser pensado como uma avaliação crítica dos fatos históricos, sociais e culturais. O que ele está dizendo? Né? O que essa teoria está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que dependendo do contexto, né, dos meus amigos, dos meus colegas, do meu comportamento, da minha prática social, eu sou levado a fazer algumas compras. E a teoria cognitiva entende o consumo como resultante de um processo de análise informacional do indivíduo, da cultura e do meio ambiente. Ou seja, se eu voltar ao mesmo exemplo, né, que eu estava falando para vocês agora, do Ademir comprar um computador da Apple, talvez num primeiro momento pela racionalidade econômica isso não se enquadre, mas eu acabei comprando o computador. E aí? Por que eu comprei? Porque talvez eu analisei que com aquele computador eu posso fazer determinado processo, eu posso fazer determinada condição de programação, eu posso fazer modelagem de algo que outros computadores não me oportunizariam. Então com esse eu consigo. Opa, legal. Então isso quer dizer que eu tabulei as informações e entendi que isso pode me dar resultado sim. Tá? Então essas teorias ajudam a explicar todo esse contexto. O modelo de comportamento do consumidor ele pode ser visto nesse quadro que está na tela de vocês. Tá? Esse quadro tem aqui estímulos de marketing, né, para produtos e serviços, preço, distribuição e comunicação. Alguns outros estímulos, que são o econômico, tecnológico, político e cultural, que a gente já conversou sobre isso. E aí nós temos aqui a psicologia do consumidor, que seria a questão motivacional, a percepção, a aprendizagem, a memória. Ou seja, isso aqui explica parte do nosso poder de compra. E as características do consumidor vistas por outro lado, pelas questões culturais, pelas questões sociais e pelas questões pessoais. Tá? O processo de compra ele parte do reconhecimento do problema, a busca de informações de como solucionar o problema, a decisão de compra e um comportamento de pós-venda. As decisões de compra elas estão atreladas à escolha do produto, à escolha da marca, à escolha do revendedor, a frequência de compra e a forma de pagamento. Especificamente, do que nós vamos tratar agora? Tá? Nós vamos tratar das características do consumidor enquanto culturais, sociais e pessoais. E aí o que nós temos? Nós temos vários fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Alguns grupos de referência, então você segue alguns grupos, você é parte de uma comunidade. Vamos imaginar que vocês são... talvez tenha alguém na sala, pelo que eu estou lembrando não, mas vamos imaginar que vocês são aquelas pessoas que adoram andar com roupa militar. Então, é quase que evidente que vocês têm influência de outras pessoas que também se comportam dessa maneira. Tá? Ou alguém que vocês seguem, ou alguém que vocês assumem, às vezes pode ser o pai, pode ser a mãe, né, que seja desse segmento, e você acaba adotando isso como uma postura de vida e você consegue consumir por isso, né? Aqui vocês podem ver algumas marcas, né? Aqui, e essas marcas elas também influenciam muito, né? Então, quer dizer, às vezes o indivíduo ele acaba sendo levado à compra porque tem uma condição de status por trás da marca, né? E esses papéis, né? De certa forma, eles geram
uma forma de comunicação, né? Então, quando eu uso uma camiseta, né, uma camisa da Lacoste, por exemplo, com, né, uma calça da Diesel e um tênis da Coca-Cola, um óculos Ray-Ban, eu estou passando, entende? Eu estou vendendo uma imagem, tá? Então, alguns fatores. Então, são fatores sociais, né? Fatores pessoais que influenciam idade e estágio no ciclo de vida. Então, para cada estágio da nossa vida, nós vamos tentar consumir alguma coisa, tá? A minha ocupação, então eu sou professor, eu adquiro alguns produtos, eu sou programador, adquiro alguns outros produtos, né? Eu sou filósofo, eu carteiro, entende? Sou jovem e assim por diante, tá? Observem, uma das grandes tendências nos últimos anos é as academias Smart Fit, né? Que nada mais é do que uma franquia, né? de academias, né? Por um preço bastante interessante, mas que vende uma imagem de saúde, uma imagem de qualidade de vida, de corpo escultural e algo do gênero, e isso influencia sim, né, o comportamento do consumidor. Tá? E no segundo momento, nós temos também a psicologia do consumidor. E a psicologia do consumidor segue um pouco e bastante do norte da consideração da pirâmide de Maslow. Né? Lembram lá que a gente já viu isso? Necessidades fisiológicas, de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e necessidade de autorrealização. E Freud explica isso da seguinte maneira, dizendo que são as motivações conscientes e inconscientes que nós temos que modelam nossa forma de comprar. O Herzberg diz que são condições satisfatórias e insatisfatórias. Ou seja, aquilo que me satisfaz e aquilo que não me satisfaz. Tá? E o Maslow, né, que é o mais clássico e é o que é mais, entre aspas, coerente, ele diz que é a hierarquia das necessidades. Então, quando que eu compro algo? Eu compro algo a partir do momento que eu tenha que suprir uma necessidade. Então, nós vamos adotar aqui o pensamento do Maslow. Tá? Então, quer dizer, eu vou comprar produtos de necessidades fisiológicas a partir do momento que eu tenho essa necessidade. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei de uma coisa. Percebam que hoje nós estamos vivendo altos e baixos aqui. Tentem acompanhar o meu raciocínio, tá? E se vocês concordarem, obrigado, né? E me digam, se não concordarem também, por favor, tá? Mas hoje nós temos, quando iniciou, né? Eu tenho que buscar esse exemplo porque é muito coerente. Quando iniciou a questão da pandemia, que ia fechar, coisa e tal, lembram da correria e a discussão que houve sobre o pessoal comprando excesso de papel higiênico? Qual era a lógica daquilo? Entende? Mas o que acontece? Um contexto social que se estabeleceu, né, naquele momento, um movimento que se deu na sociedade naquele momento, fez com que as pessoas imaginassem que elas teriam que ficar trancafiadas em casa por 40 dias, 50 dias, não poderiam sair. E teve, provavelmente, algum brilhante pensador que disse assim, poxa, mas então eu vou ter que comprar papel higiênico, meu. Porque eu estou sem papel higiênico aqui. Foi ao mercado, comprou papel higiênico e, se relacionando com algumas pessoas no supermercado, falou, cara, você não vai levar mais papel higiênico, você vai ficar 40 dias fechado, cara. E aí, como é que vai acontecer? E o pessoal se preocupou rapidamente em suprir a necessidade fisiológica. Né? Mas não só do papel higiênico, eu estou usando um exemplo extremo, mas de ir em busca de comida. Porque, meu Deus, eu não posso ficar sem comer água. Aí vem a necessidade de segurança, briga pelo álcool gel, né? Necessidade social, entendeu? Eu tenho que colocar uma internet mais rápida, eu tenho que fazer live, né, com os meus familiares, entende? Necessidade de autoestima, que é o que nós estamos vivendo agora. Como já passou um grande período de confinamento, né, as pessoas estão começando a voltar para a rua, dar uma passeadinha, coisa e tal. Opa, desde que seja de máscara pode. Por quê? Porque é necessidade de autoestima, eu estou saindo, né? E já já nós vamos estar libertos. Vamos estar libertos para poder ir e vir, fazer o que nós quisermos, tudo novamente, e aí a necessidade de autorrealização. Ou seja, essas pressões vão conduzindo o modelo de compra, né? Então vão conduzindo sim os modelos de compra dentro da sociedade. Né? E isso é o comportamento do consumidor. Tá? A psicologia do consumidor, né, começa pela percepção.
Percepção é o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações. E aí toma a decisão da compra. Ou seja, cria uma imagem. Né? A psicologia do consumidor diz isso. Quando nós formatamos a imagem, nós acabamos adquirindo aquilo que nós queremos. Tá? Ok até aqui? Tá tranquilo? Percebam que as coisas vão se costurando, né? Então é isso que é legal. E agora, o que nós temos aqui na sequência, tá? Nós temos aqui deixa eu clicar aqui. Opa, o processo de decisão de compra. Então o processo de decisão de compra ele segue um padrão, ele segue uma sequência, tá? Como que é essa sequência? Como que é esse padrão? Tá? Primeiro, nós temos que entender aqui o que o Kotler, né, o grande pensador da área do marketing, propôs de maneira muito inteligente. Ele expõe para nós que nós temos o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o consumidor. Tá? Então vejam o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, que o iniciador é aquela pessoa que influencia o processo de decisão e avaliação dos produtos. Vamos imaginar o seguinte, o Pedro quer comprar um carro, né? E o amigo do Pedro, o Matheus, falou, cara, tem um carro muito bom, que é o carro X da marca Z, entende? E se você comprar esse carro, todo mundo vai gostar, né? Ninguém do nosso grupo tem esse carro ainda. Então vejam, os influenciadores são aquelas pessoas que geralmente iniciam o processo. Eles acabam impactando, né, no processo. Desculpa, aqui deixa eu só voltar aqui, né? Porque ficou um pouquinho misturado aqui, ó. O iniciador é o indivíduo em si só que quer fazer a aquisição, tá? Então, o iniciador é o indivíduo que tem o desejo de compra. O desejo de compra, ele é conduzido muitas vezes pelo influenciador. E o influenciador é aquela pessoa que tem o poder de certa forma, conduzir, né, o iniciador, ou o indivíduo que quer comprar, a tomar uma decisão. Se eu for dar um exemplo aqui, o Pedro, por exemplo, amigo do Matheus, né, falou, Matheus, compra o carro XYZ, porque com esse carro você vai apavorar aí no grupo, aí na cidade ninguém tem esse carro, entende? Com esse tipo de som e algo do gênero. Ou seja, o influenciador é aquela pessoa que tem um certo poder sobre algumas outras pessoas e faz com que elas sejam conduzidas, tá, a comprar um produto que ele está recomendando. No entanto, o decisor é aquela pessoa que toma a decisão de compra. Tá? Então, beleza, então eu quero comprar isso, mas eu não tenho grana para comprar isso. Quem que tem grana? Papai. Então o comprador é papai, tende para o decisor Ademir, tende que foi influenciado pelo Matheus. Entenderam a sistemática? Né? Como que a compra ela tem esse papel agêntico, né? Os vários agentes se correlacionando e fazendo com que o produto seja consumido. E aí, falando em consumo, nós temos ali o consumidor, que é aquele que realmente usa o produto. Nesse caso do carro, era o Ademir. Tá? Mas aí, para explicar para vocês, talvez para exemplificar de uma maneira mais simples, tá? Aqui, pensem vocês o seguinte, eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela seria o consumidor, a pessoa que vai consumir um determinado produto, por exemplo. Mas tem muitas coisas que sou eu que vou tomar a decisão de compra por ela, tá? Apesar de alguém influenciar, por exemplo, a minha esposa de que aquele determinado brinquedo é bom, o decisor de compra pode ser a minha esposa, né, por influência, por pressão da minha filha, entende? O comprador, quem vai pagar a coisa, vai ser, vamos supor que seja a minha esposa que pague, mas quem vai usar é a minha filha, tá? E eu nesse papel aí fui o primeiro, fui apenas o iniciador. Precisamos comprar um presente para ela, né? Para o aniversário. Entende? Mas aí ela se mostrou
influenciada pela TV, por uma amiguinha, coisa e tal. A minha esposa decide, compra, paga, mas quem utiliza é a criança. Então pensem que às vezes para vocês chegarem a vender um software para uma empresa ou desenvolver um programa para uma empresa, vocês não necessariamente terão que chegar no dono da empresa, mas sim nas pessoas que podem ter poder de influência sobre o dono da empresa, tá? Legal, né? O modelo de processo de compra, então, ele segue uma linha, né? Ele segue uma linha dizendo que eu preciso reconhecer a necessidade, buscar informação, avaliar as alternativas que eu tenho, A, B, C, decidir a questão de compra e depois ter uma avaliação pós-venda, se aquilo foi ou não viável. E nesse mecanismo, nessa mecânica de processo de compra, eu vou passar pelas influências sociais, pelas influências do marketing, principalmente quando eu estou avaliando as minhas condições, e pelas influências situacionais. Ou seja, se aquilo foi bom, entende? Eu posso retomar esse processo de compra. Tá ok? Bom, uma aula que eu procurei fazer rápida a aula, tá? Desculpe se foi muito lenta e tal, mas vocês podem rever quantas vezes quiserem aí, tá? E a gente tratou nessa aula em específico sobre o macroambiente, que já está riscado da nossa tabelinha, tá? E comportamento do consumidor. Eu vou deixar para vocês um texto complementar, sugiro a vocês que leiam, tá? Se não conseguirem ler o todo, eu sugiro a vocês que leiam a parte do resumo, introdução, né? E um pouco da conclusão, mas o interessante é que leiam, né, ele com calma. Eu sei que você tem várias atividades, mas eu acredito que vocês possam sim colocar na pauta de vocês, né, uma pequena leitura, tá? Se não me falha a memória, é um texto que tem 12 páginas, é um artigo científico que foi publicado, mas é um artigo de nível acadêmico de graduação e mestrado, então está no nível de leitura bem legal e é bem interessante o estudo, tá? E encerramos a nossa aula por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula, tá certo? Valeu, gente. Até mais.